Boa noite, meus irmãos. Bom estarmos aqui novamente. Nós vamos, nesse momento aqui, aproveitar esses minutos, esses poucos minutos, para meditar na palavra do Senhor. Daqui a pouco também vou estar expressando aí os pedidos que os irmãos estão encaminhando. Talvez vocês ouçam até algum barulhinho aqui no celular, de pessoas mandando suas mensagens, seus pedidos, seus agradecimentos. Talvez testemunhos do que Deus tem feito nas suas vidas. E então, nesse momento aqui, eu vou convidá-los para abrir suas Bíblias no livro de Eclesiastes, no seu capítulo de número 11, versículos 1 e 2. Diz assim a palavra do nosso Deus: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, ainda com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. O natural do ser humano, vamos pensar nas crianças, né? Nasce o bebezinho e ele vai crescendo, e normalmente as crianças elas são relativamente egoístas, porque elas, podemos dizer que elas não têm nada, né? E elas carecem de tudo, do cuidado da mamãe para alimentação, e aí por isso elas choram, elas querem, não tá nem aí se a mamãe tá lavando a louça, se tem uma roupa para passar, se tá limpando a casa, se tem outro filho que ela tá cuidando. Ele deu a hora dele, ele só pensa em si mesmo. E ele faz o que é natural para si. E aí depois as crianças elas vão crescendo, e aí elas acabam se contentando, aí vai de família para família, como vai educar as crianças, como vai posicionar elas, pessoas que têm mais de uma criança, né? Então, com o tempo elas vão se saciando com o que tem. E existe a probabilidade de, quando passa mais o tempo ainda, se desenvolvendo, elas tenham, além de para si, elas também possam ter a ponto de poder doar, né? Então, elas passam de ser, entre aspas, aí, egoístas, para serem pessoas dadas, pessoas altruístas, generosas, né? E a palavra do Senhor nos ensina aqui como é que nós devemos ser. Logicamente que as criancinhas, aquelas pequenas, nós sabemos que existe a dificuldade, é todo um trabalho realmente dos pais para poder moldar o caráter dessa criança que está vindo ao mundo, né? Mas aqui o Senhor diz que ao chegar a uma determinada maturidade em nossas vidas, Ele dá esse conselho: lança o teu pão sobre as águas. Dá a ideia, nos remete à ideia de quando nós lançamos o pão, aquele pão que flutua, aquele pão que ele vai com as águas. Eu começo a visualizar corredeiras, né, sobre as águas, não é lançar simplesmente num poço. Tem pessoas que parece que querem lançar o seu pão sobre um poço, né? O poço é dele, está dentro do terreno dele, ele já lança ali. Não, mas está nos levando, nos remetendo a pensar naquelas águas correntes, né? Onde você lança o seu pão e você o perde de vista, porque as correntes vão levá-lo embora, né? Lança o teu pão sobre as águas. Por quê? Depois de muitos dias, depois de muito tempo, né? Não fala quanto, não é uma coisa automática, não existe assim... eu esqueci a expressão que algumas pessoas usam para aquela resposta imediata, devido a um determinado fato, eu tenho uma retribuição. Não se trata disso, se trata de você simplesmente lançar, confiando de que vai retornar algo na sua vida. Da parte de quem? Do próprio rio? Não, aquele pão que você lançou, ele vai embora e não volta mais. Tá? Esse pão, você não vai colher ele mais. Mas ele estava expressando aqui que vai haver, e nós aí pensamos e desejamos e confiamos que virá do próprio Senhor para nós, né? Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias, não se preocupe, vai demorar, você não vai ficar olhando lá para a esquina para ver se a pessoa está chegando. Alguém que sai lá do Maranhão, vem visitar a gente, né? E aí você pega, tá saindo daí quando? Eu vou sair daqui uns 3 dias, então tá bom. Aí você já vai para a esquina e já começa a olhar. Ou mesmo que a pessoa fala, já tô saindo. Mas tá vindo a pé, tá vindo no lombo do burro, tá vindo de carro. Você não vai ficar olhando pra esquina. Vai demorar, sei lá que hora que vai chegar. Pode chegar daqui 2 dias, pode chegar daqui 3, pode ter algum problema no caminho, pode vir rápido, pode vir devagar.
então não vou. Então lança teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Você vai ver algo, vai retornar para você. E aí no 2 ele diz, reparte com 7 e ainda até com 8. Repartir. Repartir tem aquela ideia de quebrar em pedaços para poder distribuir, né? Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. 7 dizem ser o número da perfeição. E aí a palavra do Senhor nos ensina que devemos repartir com 7, que é o número da perfeição, e ainda com 8, vá além, vá adiante, né? Porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Nós não sabemos o nosso futuro, né? É perigoso nós também olharmos para isso e queremos tomar esse tipo de atitude por temor a Deus, por medo. Mas então se eu não fizer nada, Deus vai me castigar, Deus vai me abandonar? Não deve ser dessa forma. Isso aqui é um conselho do Senhor para nós, em que nós devemos ter alegria em nossos corações em realizar, em praticar. Isso deve ser entre todos os homens, né? E ele então traz essa orientação maravilhosa. Isso aqui é uma demonstração de amor que nós devemos ter pelo nosso próximo. Não é isso? Se trata de caridade. Se trata de nós darmos, como o irmão Elcio, outro dia nós conversamos por mensagem bastante sobre isso, dar de si mesmo ao seu próximo, né? Provérbios, também, lendo aqui em Provérbios, no seu capítulo de número 3, no versículo de número 28, diz assim a palavra do Senhor: não digas ao teu próximo, vai e torna, e amanhã te darei, tendo-o tu contigo. Não vai dizer para o seu próximo, alguém chega para você, poxa vida, meu irmão, minha irmã, estou precisando, estou necessitado. Às vezes ele nem vem te pedir, mas ele te conta a sua vida, de alguma forma, ou às vezes até pelo olhar. Você olha para a pessoa, você vê que ela está, sei lá, com cara de quem não está se alimentando, está pálida, você conhece a pessoa já há algum tempo, você sabe que ela tem um determinado físico, e você olha para ela, ela diminuiu bastante. Aí às vezes você pergunta, o que aconteceu? Nada. Mas aí você vai conversando, você vê que a pessoa, meu marido está desempregado, né? Esse mês aqui nós tivemos uma dificuldade na família, tem uma pessoa que ficou enferma, nós gastamos tanto medicamento, esse mês está tão difícil pra gente e tal. Então você sabe, dá para perceber a necessidade da pessoa. E aí você vê ela daquela forma, você tem naquele momento como socorrer, como ajudar, como se compadecer, você tem de onde tirar, né? Mas ao invés disso, você talvez, até mesmo pela falta de confiança no Senhor, você, puxa vida, mas o que eu tenho aqui dá para uns 2 meses, não sei quando é que eu vou ter para comprar de novo. Melhor deixar quieto. Nossa. Eu fico assim até espantado que, infelizmente, eu faço alguns exemplos, dou alguns exemplos assim, mas eu sei que infelizmente tem pessoas assim, né? E aqui ele está dizendo, o Senhor nos ensina que nós não devemos dizer ao nosso próximo, vai e torna, vai embora, vai para sua casa, fique em paz. E amanhã eu te darei, amanhã eu levo alguma coisa lá para você amanhã. Se você tem agora, e agora. Os nossos corações têm que estar ligados com o Senhor. Nós temos que estar junto com o Senhor, nós devemos estar tendo a mente de Cristo. Porque quando nós temos a mente de Cristo, nós somos amorosos, nós nos sentimos alegres. Eu vi uma mensagem, não foi uma mensagem, porque normalmente quando nós falamos de mensagem, pensamos numa mensagem evangelística, do evangelho. Não era, uma pessoa dando uma palestra, né? E ela mencionando com relação ao que é caridade. E na expressão do mundo, caridade, eu até procurei no dicionário, né? Caridade vem do latim caros, aquilo que tem alto preço. Então eles levam mais no sentido de valor, né? Do valor monetário das coisas. Quando nós entendemos e achamos na palavra do Senhor, na Bíblia, de que o amor está refletindo, quando foram traduzir a Bíblia para a nossa língua, aquele amor
divino, né? Que é um amor realmente sem interesse por trás daquilo, algum interesse escuso, né? O interesse, sim, Deus tem um interesse maravilhoso sobre derramar o seu amor sobre nós, né? Por nós, mas não é uma questão apenas de valor, de custo financeiro, né? Caridade, do latim caros, aquilo que é apreciado, que é querido, de alto preço. Nós sabemos que Jesus, ele veio e deu seu amor por nós, né? Um amor que veio de graça, porque nós não temos nada para retribuir. E nós também não temos nada de nós mesmos que pudesse interessar ao Senhor. Nada que fosse precioso aos olhos de Deus. Falar, olha só, a não ser o quê? O amor dele por nós, pela sua criatura. Então, Jesus, ele sim foi uma demonstração de amor. Esse é o amor de Deus, não o amor que existe entre esposo e esposa, que chamamos de amor eros, ou aquele amor entre irmãos. Não, é um amor divino, aquele amor que transcende a todo o entendimento, é inexplicável. Se nós formos pegar o pé da letra, é inexplicável. Amou, Deus nos amou, louvado seja Ele por isso. Nós temos um motivo maravilhoso para louvar o nosso Deus, pelo seu grande amor para conosco. Mesmo sem motivo da nossa parte, que nós motivássemos Ele a fazer isso, mas Ele nos amou. Né? Então, quando foram traduzir essa palavra para o português, né, usaram a palavra caridade. Porque a caridade tem essa conotação que eu li aqui até no dicionário, de ser de alto preço, aquilo que é caro, aquilo que tem alto valor, para mostrar que realmente isso que Deus fez por nós teve um alto valor, não um valor financeiro, mas um valor sacrificial. E da mesma forma, o Senhor ensina que nós devemos ter este amor, né? Sermos caridosos, sermos pessoas que estamos sentindo a dor do outro como se estivesse nós mesmos. Sentindo a dor do outro, o desejo, a necessidade do outro, como se fôssemos nós que estivéssemos passando por ela. Né? E aí ele diz que nós não devemos ser mesquinhos, mas dar. Nessa mesma palestra que eu vi, ele fala que a caridade é algo que se dá para alguém que tem uma necessidade. E alguns ainda tentam mudar o sentido de caridade e generosidade, dizendo que a caridade é quando você dá para alguém pelo fato dela estar carente, necessitado. De fato, sim, né? Em parte, sim. Às vezes nós damos para pessoas que não estão carentes. Mas ele fez essa colocação, porque a palavra vem da mesma origem, né? Aquele que está carente, aquele que tem carência de alguma coisa. Então, se alguém chega a mim e eu sei da sua carência, eu vou tirar do que eu tenho para suprir a sua carência. Nós estávamos longe de Deus, desamparados, como ovelhas sem pastor, e o Senhor veio até nós porque nós estávamos carentes desse amor divino. E ele veio e se revelou a nós para suprir a nossa carência. Eu creio que a caridade reflete bem o amor de Deus. Mas eu vou usar uma colocação aqui, vou tomar essa liberdade, de que a caridade, se ela existe para suprir uma carência, então se nós pegarmos nesta viagem de fazer caridade e nós irmos além, nós vamos chegar num patamar, eu vou tomar mais uma vez, digo, a liberdade de dizer que nós vamos chegar num patamar de generosidade. Porque a caridade, ela vai tapar a necessidade básica. A generosidade vai fazer com que você vá além. Já na generosidade, como nos remete a algo de grande vulto, inclusive eu também procurei, tem deixa eu ver se eu acho aqui. Não, é a palavra generoso.
eu achei no dicionário, diz assim, ó, que a palavra originalmente vinha de bom nascimento, de família nobre. Então, generoso, aquele que era uma família rica. Então, quando ele ia fazer algo por alguém, quando ele ia fazer uma caridade, como ele era de uma família rica, ele dava com abastância. Ele dava de forma generosa. Então, tinha o sentido de bom nascimento, de família nobre, né? Aquele que reparte com largueza. Aí ficou essa expressão, generoso, aquele que reparte com largueza. Não apenas para tapar um buraquinho aqui, olha, eu vou dar para ele, ele come hoje à noite, ele janta e depois ele se vira. Ele não quer nem saber. Não, não é isso. Logicamente que nós temos uma responsabilidade de praticar a caridade, praticar a generosidade com observância, né? Nós temos que dar o peixe para quem está com fome, mas também nós devemos observar se ele procura pescar. Nós vamos ajudá-lo, né? Nós vamos orientar. Então nós não podemos ser miseráveis. Devemos ser caridosos. Vamos a mais um patamar, vamos ser generosos. E nós vamos observar. Porque cada um de nós, tendo a condição, podendo, devemos também correr atrás das nossas necessidades. Isso é fato, né? Mas a palavra do Senhor diz que nós não devemos ser mesquinhos. Nós devemos atender com brevidade àqueles que carecem de nós. O tempo passa tão rápido, né? Eu vou também convidá-los para abrir suas Bíblias lá em Mateus 19. Vou ler rapidamente aqui. Mateus 19, do 27 até o 29, diz assim: Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? E Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Né? Então Pedro está falando, nós deixamos tudo. Olha, eu deixei minha família, eu deixei meus amigos, deixei minha parentela, deixei o meu trabalho de pescador, deixamos as nossas coisas para te seguir. E aí, como será? E o Senhor está dizendo que vai haver uma retribuição. Olha, às vezes a gente quer, quem consegue, né, guardar um dinheirinho, fazer um investimento, aí você ganha lá 1%, 0,5%, né? É tão pouquinho. Aí você tem que ficar anos e anos para alguma coisa. O Senhor está dizendo que nós vamos receber 100 vezes mais. Já há alguns dias eu trago mensagens para nós refletirmos que nós devemos ter corações mais macios. Não devemos ser destemperados. Não devemos ser destemperados, mas nós devemos ser mais maleáveis, mais sensíveis, mais dados. Que assim sejam cada um, que o Senhor se alegre conosco, meus irmãos. Vamos lançar nosso pão sobre as águas. Lança, não fica olhando para onde é que ele vai, não. Deixa. O Senhor cuida. O Senhor cuida de nós. Tá bom? Daqui a pouco, aqueles que puderem, nós vamos estar só frisando. Agora os nossos encontros, as nossas lives estão sendo pelo YouTube. Então todo mundo que tem acesso à internet pode participar. Nós vamos estar mandando o link. Você clica lá e participe. Tá bom? Deus os abençoe e tenha um restante de semana abençoado. Esse é o meu desejo em nome de Jesus.